Beleza, tá gravando então. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Abriu aí? Não apareceu aqui para mim, não. Apareceu agora. O gabarito da provinha. Essa provinha tava de graça. É tudo questão que a gente já fez. A maior parte dela tava na parcial. O restante estava no material que a gente usou nas aulas. Então, assim, provinha de graça, de graça. Acho que ninguém teve dificuldade de fazer, não, né? Eu não corrigi ainda, não. Mas acho que ninguém teve dificuldade de fazer essa prova, não, né? Na questão 1 aí. Essa questão 1 estava na parcial, foi feito na aula, foi resolvido lá depois na parcial, então acho que estava bem tranquilo. É basicamente a aplicação de fórmulas direto. Ele deu velocidade, deu corrente da bobina, deu densidade de fluxo, que é o BG, deu velocidade de rotação do gerador, a frequência 60 Hz, deu o coeficiente, que é o número de espiras, fator de enrolamento entre ferro, e aí pediu a corrente elétrica. É só a substituição direta aqui. A gente inverte a fórmula da intensidade de campo, substitui a fórmula da força, e aí a gente consegue isolar a corrente aqui, passa todo mundo para lá dividindo, a fórmula fica assim, bonitinha. Aí é só substituir os valores aqui dentro e morreu. De graça, né? A questão 2, isso que é uma máquina de indução, deu o fator de enrolamento, número de bobinas por fase, de 200 espiras por fase, e aí pediu só querendo a relação entre a força magnetomotriz e o número de bobinas por fase. Formulazinha também. E a gente fez essa questão também na aula. Substituição aí, substituição nessa formulazinha aqui, a gente acha a força, e aí faz a relação entre a força e a número de bobinas por fase. A opção que bater aqui dentre as opções dadas aqui, pelo cálculo da força, a gente já consegue matar a charada. Beleza? A outra do gerador também tranquila. Essa questão estava no slide da aula que a gente teve de geradores. Bem tranquilinho também, só substituição direta de valores. Acho que não teve dificuldade de fazer essa prova não, né? A próxima questão aí, pedindo tensão gerada no motor síncrono, deu os dados do motor. Por aqui calcula o número de polos, calcula a força magnetomotriz no entreferro por polo, depois densidade de fluxo no entreferro, fluxo magnético por polo, tensão eficaz gerada, morreu. A gente precisa do fluxo para calcular a tensão. Para calcular o fluxo, precisa da densidade. Para calcular a densidade, precisa da força magnetomotriz. Então é só ir substituindo uma na outra. Eu vou calculando separado também, igual foi feito aqui. Bem tranquilinho. A questão 5 é basicamente a mesma coisa daquela questão 3. É a mesma equação. Alguém querendo entrar aí. Pronto. Questão 5 é basicamente a mesma coisa da questão 3. Mesma equação, só substituir aí fórmulas. A questão 6 a gente fez na aula também, tem essa questão resolvida no slide. Quem assistiu a aula aí, eu tenho material, conseguiu fazer brincando. Questão 7 também está no slide. Bem tranquila. Que é o do motor shunt. É o motor shunt paralelo. Beleza?
Essa aqui também estava no slide, a gente fez ela durante a aula aí, na aula anterior. A questão 10 também estava no slide. E essa questão 9 é a única que não estava no mastigadinha aí, pronta no material. Mas os conceitos estão todos no slide, então é só dar uma lida lá e conseguir resolver fácil. Beleza? Eu mando esse gabarito para vocês também. Deixa eu ver que tá chegando uma... Chegou uma mensagem aqui da coordenação pedindo para vocês fazerem o desafio nota máxima, de preferência no intervalo da aula de hoje, para vocês não esquecerem de fazer. Beleza? Adu, mas um desafio nota máxima é obrigatório fazer? A princípio, sim. Eu sempre soube que não nota. era obrigatório. Então, só chegou aqui a informação assim, ó. Durante as aulas de hoje, vocês poderiam sugerir aos alunos que façam o desafio nota máxima no intervalo da aula. Tá dada a sugestão aí para fazer no intervalo da aula. Eu já fiz uma parte, não vou fazer mais não. As notas que eu garanti já tá bom. Não tem que dar conta do meu TCC. Esse negócio de desafio nota máxima. Eu só preciso saber do resultado das oficiais. Tem que fazer, rapaz. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá. Bora, programinha. Funciona. Abriu. Deixa eu compartilhar a outra tela com vocês aqui. Vocês têm o material, né? Tem o livro, né? De vocês tem desafio nota máxima, né? No computador. Abriu aí? Fala o que, professor? Compartilhamento de tela? Isso. Apareceu. Aqui tá aparecendo também, professor. Beleza. Esse negócio é meio doido aqui. Tem hora que ele não mostra. Ó, na lista, tem uma lista grande aqui, praticamente a turma toda de vocês para fazer o desafio nota máxima. Rapaz, não sei nem como é que acessa esse desafio nota máxima aí. Tem 23 nomes na lista que me passaram aqui. Pra galera que entrou depois aí, foi solicitação da coordenação para vocês fazerem o desafio Aparece nota meu máxima. nome aí nessa lista? De preferência hoje.
Meu nome tá nessa lista aí, Du? Não. Então não preciso fazer. Na lista que me mandaram aqui tem nono período todo, praticamente. Eu já fiz, então não preciso fazer. Tem algumas pessoas aqui que já tem pontos lá, mas a maioria tá pendente ainda. Vamos para frente. A gente teria que começar hoje nessa unidade 1, a unidade 3, seção 1, que é o princípio de máquina de indução. A gente já viu o que estava proposto no material para máquinas de corrente contínua, beleza? Tanto geração quanto motor, né? Para essa parte de máquina de indução, o que vai mudar ali agora é que a gente vai calcular com corrente alternada, beleza? Não tem muita diferença. Aliás, tem algumas diferenças sim entre as duas, mas o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. Só para a gente entender aí um pouco do que são essas máquinas de indução. Máquina de indução pode ser usada tanto na geração quanto como motor também, assim como a máquina de corrente contínua. Porém, a máquina de indução não é muito eficiente quando ela é aplicada como gerador, porque o campo magnético que surge no rotor depende da indução desse campo a partir do campo magnético do estator, da parte fixa da máquina. Então, ela tem essa limitação, que acaba reduzindo muito a eficiência dela para funcionar como máquina como gerador. Porém, tem alguns recursos que permitem corrigir um pouco dessa eficiência dela. Existem, por exemplo, máquinas de indução que têm o rotor bobinado. E esse rotor é ligado em anel coletor e é ligado por escovas à parte externa do motor da máquina. Então dá para a gente alimentar o rotor desse cara com corrente alternada também, com a fonte externa. E aí dá para aumentar a eficiência dele para ele trabalhar como gerador. Beleza? É um exemplo. Tem outras formas também, usando capacitores para mexer na potência reativa da máquina. Tem alguns recursos aí que permitem aplicar esses caras como geradores. Mas a principal aplicação deles é como motor, porque ele tem um rendimento bem maior. Beleza? As máquinas de indução são chamadas de máquinas assíncronas. Beleza? São máquinas CA assíncronas. Por que elas são chamadas de máquinas assíncronas? O que significa isso? Significa que a velocidade de rotação ali do rotor dela, do eixo da máquina, está sempre abaixo da velocidade síncrona. Beleza? Se ela estiver trabalhando como motor, a rotação do rotor, a velocidade de rotação ali do motor está abaixo da velocidade síncrona. Se ela estiver trabalhando como gerador, a velocidade do rotor tem que estar acima da velocidade síncrona. Beleza? O que é essa velocidade síncrona? É a velocidade de rotação do campo magnético ali girante que surge a partir da alimentação do estator. Esse campo magnético girante, ou melhor, essa velocidade síncrona, a gente consegue calcular por essa formazinha que a gente já viu, que é o 120 vezes a frequência sobre o número de polos da máquina. Beleza? Então, na máquina de indução, que é a máquina CA, assíncrona, ela tem esse nome de assíncrona porque a velocidade de rotação do eixo dela ali do rotor está sempre próximo da velocidade síncrona, mas não é igual à velocidade síncrona. Beleza? Essa diferença aí entre as duas velocidades ocorre por causa da própria indução magnética. Quando a gente aplica diferença potencial nas bobinas do estator, circula corrente por essas bobinas, essa corrente produz a formação ali de um campo magnético. Como é uma corrente alternada, onde há variação de intensidade e variação de polaridade,
O campo magnético gerado por essa corrente também tem essas características. Ele tem variação de intensidade e tem variação de polaridade. Ou seja, a corrente alternada passando pelas bobinas do estator produz um campo magnético variável no tempo, beleza? Esse campo magnético variável do estator atravessa o entreferro, que é a distância ali entre a parte fixa da máquina, que é o estator, e a parte móvel, que é o rotor, é chamado de entreferro. Esse campo magnético atravessa o entreferro e atravessa as bobinas do rotor da máquina. Como a gente tem um campo magnético variável atravessando um conjunto de bobinas, surge nessas bobinas diferença de potencial. E a gente consegue calcular isso pela lei de Lenz. A gente consegue calcular essa indução. Lei de Faraday, dá para a gente aplicar esses caras ali e calcular, beleza? A gente já viu isso lá para trás também. Se essas bobinas do rotor tiverem formando um caminho fechado, um circuito fechado, essa diferença de potencial que é induzida ali, a partir da variação do campo magnético do estator, faz circular uma corrente elétrica por essa bobina do rotor também, da parte móvel, se o caminho for fechado. Circulando corrente ali, essa corrente também induz um campo magnético no rotor, beleza? E aí esse campo magnético do rotor vai estar sempre defasado em relação ao campo magnético do estator, por diversos motivos, principalmente característica construtiva. A máquina é feita para ter essa diferença mesmo. Beleza? E a partir dessa diferença, dessa defasagem aí, como o campo magnético do rotor, do estator, é um campo girante, que ele vai variar com o tempo e vai girando, se for uma máquina trifásica, por exemplo, ora um conjunto de bobinas que está ligado na fase A está com tensão maior, depois a bobina da fase B, depois da fase C e assim sucessivamente. Então vai criar um campo girante. O campo induzido no rotor vai tender a acompanhar, vai tentar acompanhar esse movimento, que é o que vai provocar o giro da máquina. Beleza? De uma forma bem superficial, a explicação para o funcionamento dele seria essa. Só que, em função dessa defasagem do campo, em função desse tempo, digamos assim, que precisa para que o campo magnético do estator induza o campo magnético do rotor, eles têm essa diferença de velocidade. O do rotor está sempre atrasado em relação ao do estator se a máquina estiver funcionando como motor, beleza? E por isso que ela é chamada de máquina assíncrona. A velocidade de rotação dela é sempre próxima da velocidade síncrona, mas não é igual à velocidade síncrona, beleza? A velocidade síncrona a gente consegue calcular por essa formulazinha, 120 vezes a frequência da rede sobre o número de polos da máquina, beleza? Então, a máquina de indução tem, lá na máquina contínua, máquina de corrente contínua, a gente viu lá que a gente tinha enrolamento de campo e enrolamento de armadura. O enrolamento de campo, se existisse, era o enrolamento que estava na parte fixa da máquina, beleza? Por que se existisse? Porque existe a máquina de corrente contínua que é feita com ímã permanente, então ela não tem enrolamento de campo, beleza? Ele tinha enrolamento de campo ou não e enrolamento de armadura. Na máquina de indução, a gente tem estator, que é a parte fixa, que é também uma espécie de enrolamento de campo, e tem o rotor, que é a parte móvel dele, que seria também um equivalente ali ao enrolamento de armadura. Beleza? O estator da máquina, ele é construído, ele é fixo, essa parte externa da máquina aqui, fora da carcaça, né? Aqui a gente tem a carcaça dela, que dentro dessa carcaça a gente tem um conjunto de bobinas montado aqui, na parte fixa dela, nessa estruturazinha aqui, essa estrutura é feita de lâminas de aço, que tem que ser um aço que tenha alta permeabilidade magnética. Para que tem que ter alta permeabilidade magnética? Para concentrar as linhas de campo ali dentro, beleza? E por que tem que ser laminado? Por que não é uma peça maciça? Peça maciça seria até mais fácil de fazer, né? E teria um custo mais baixo. Diga. Tem
tem um cara pedindo pra entrar aqui no grupo. Tem que aceitar ele. É o Fernando. Pronto. Já foi. Por que que a estrutura do estator da máquina, que é essa estrutura que fixa aqui, né, que não movimenta, aqui tem um corte dela, né? Essa partezinha aqui, isso aqui tem uma bobina montada aqui dentro, aqui também. Por que que esse cara é feito de lâminas de aço? Por que que não é uma peça maciça? Por causa desses dois caras aqui, corrente de Foucault e esterese magnética. Corrente de Foucault são as correntes parasitas, corrente de fuga. Se a peça fosse maciça, ela criaria um caminho fechado ali para permitir que o campo magnético circulasse pela própria peça. E isso ia induzir tensão na peça e ia circular corrente na peça. Ia diminuir a eficiência da máquina, aumentar a perda, né? Então esse negócio é feito laminado para limitar essas correntes de fuga, essa corrente parasita, beleza? São lâminas de aço com alta permeabilidade magnética, isoladas ou mergulhadas ali cobertas por uma resina isolante, e aí elas são prensadas para poder formar esse conjunto aqui que é a parte fixa da máquina, beleza? E aí tem ranhuras entre elas e as bobinas são montadas dentro dessas ranhuras, beleza? Essa questão de laminar também o núcleo do estator ajuda a reduzir a esterese magnética. Esterese magnética é quando satura o metal e a gente não consegue... chega num determinado ponto que o campo magnético ele está tão alto que o metal passa a não responder mais. Mesmo se a gente aumentar a corrente, ele não vai permitir que aumente o campo magnético. É a esterese. Fazendo essa laminação também ajuda nesse quesito. Melhora um pouco essa característica também. Beleza? Então, a gente tem que... Esse estator, essa parte fixa, isso é montado com lâminas de aço com alta permeabilidade magnética para poder permitir que um campo magnético elevado circule por ela com perdas mais baixas, porque por serem lâminas de aço isoladas por resina, não vai formar um caminho perfeito ali para circular a corrente. Obviamente que tem fuga ainda, mas ela é bem menor por ser laminado e ter a resina isolante. Isso aumenta a resistência do material, digamos assim, diminui a corrente de fuga que vai passar ali dentro. Beleza? Ele vai aquecer menos, vai dissipar menos energia na forma de calor. Beleza? Esse enrolamento do estator, essa estrutura fixa aqui do estator, ela tem ranhuras, que são esses cortes, e as bobinas são montadas dentro dessas ranhuras. Beleza? Conjunto de bobinas com fios mesmo, esmaltado, bonitinho, são montados aqui dentro dessa estrutura dessas ranhuras para poder formar as bobinas. Essas bobinas são ligadas à rede elétrica. Se for uma máquina trifásica, a gente vai ligar na rede trifásica, beleza? E é por meio dessas bobinas aqui que quando a gente alimentar esse cara externamente aqui, vai circular corrente por essas bobinas, o campo magnético dessas bobinas vai circular aqui dentro e vai chegar no rotor, que é essa parte móvel da máquina, beleza? Se for um motor, uma máquina trifásica, os enrolamentos do estator são ligados na rede trifásica e ele é montado por 3 conjuntos de bobinas, beleza? Não necessariamente 3 bobinas, pode ser 3 conjuntos, uma quantidade variável aí de bobinas em cada conjunto, né? Por exemplo, pode ter uma máquina com 3 bobinas 3 conjuntos em cada bobina, ou sucessivamente, beleza? São 3 conjuntos de bobinas que são montados de forma que eles tenham uma defasagem mecânica ali entre elas de 120 graus. Eles são posicionados 120 graus defasado um do outro. Beleza? A posição dele fixa ali tem uma defasagem de um para o outro 120 graus. E aí essas bobinas podem ser ligadas, esses conjuntos de bobinas podem ser ligados em estrela
ou em triângulo. Vocês já viram isso lá para trás dos circuitos. Sabe o que é uma ligação estrela e o que é uma ligação triângulo. Beleza? Essas bobinas são montadas dentro das ranhuras, ali que eu já mostrei, aqui dentro. E elas são feitas por fios de cobre, isolados com uma resina bonitinha, e é montado ali dentro para poder formar as bobinas do estator da máquina. Que é também tem livro que chama de campo primário, as bobinas que criam o campo primário ali da máquina. Beleza? Essa é a parte fixa da máquina. A parte móvel da máquina é chamada de rotor. Beleza? Da máquina de indução, que é a máquina de CA. O rotor pode ser do tipo bobinado, é o rotor bobinado, beleza? O que significa isso? Ele tem bobinas montadas dentro dele também. Tipo esse cara da foto aqui. Ele tem um núcleo laminado feito de lâminas de aço de alta permeabilidade magnética, isolados por resina, prensado, bonitinho, igual ao do estator, mesmo processo do estator. Beleza? E tem ranhuras entre essas lâminas, e as bobinas são fios mesmo de cobre isolado, bonitinho, montado aqui em torno dessas ranhuras para poder formar os conjuntos de bobina. Beleza? Isso na parte móvel da máquina, no rotor da máquina. Aí de um lado tem um anel coletor, do outro lado, perdão, de um lado tem um anel para fechar a ligação elétrica das bobinas, e do outro lado tem os coletores, tipo das máquinas de corrente contínua, mesmo sistema. Os comutadores, digamos assim, para poder permitir ligar as escovas aqui e fazer ligação externa desse cara, beleza? São motores de rotor bobinado, máquinas de indução CA de rotor bobinado, porque tem bobinas feitas de fios mesmo dentro do rotor dele, beleza? A máquina de rotor bobinado, ela tem escovas, ela tem anéis coletores e tem escova, beleza? O núcleo é formado por material ferromagnético, geralmente são conjuntos trifásicos também que são montados ali dentro. Assim, é bem parecido com a ligação da parte fixa da máquina, do estator da máquina. Beleza? Ele tem os anéis, que é por onde vai fazer a conexão elétrica do conjunto de bobina com a parte externa da máquina. E esse cara tem a vantagem que a gente consegue aplicar energia elétrica nesse rotor também. Para que isso? Para criar um campo magnético aqui que consiga acompanhar ou chegue próximo do campo magnético do estator. E aí ele vai girar também, vai criar o torque. Beleza? Só que, como as bobinas estão ligadas nos anéis coletores, aqui tem escovas, isso está ligado para o lado de fora da máquina. Se a gente não ligar nada ali nessas escovas, ele vai ficar com a parte do rotor aberta. Beleza? Deu o negócio. Fechou aí a tela para vocês? Não, né? Para mim aqui fechou. Voltou. Tá. Se não houver ligação aqui das escovas de alguma forma ali, com alguma coisa ali fora da máquina, as bobinas do rotor ficarão abertas. O caminho não está fechado, não vai circular corrente por ela. E aí tem algumas opções. O mais usual é ligar reostato nessas bobinas para aumentar a resistência da bobina. Esse cara é um tipo de reostato, esse aqui é outro. No laboratório da faculdade tem alguns carinhas desses. Depois, quando nós voltarmos, eu levo vocês lá para vocês conhecerem, quem nunca viu. Esse aqui é uma resistência variável. A gente liga uma em cada bobina ali do rotor, ou então, se tiver o reostato trifásico também, a gente consegue ligar as 3 bobinas nele. E aqui tem um eixo, é como se fosse um potenciômetro grande. A gente gira o eixo, ele vai variar a resistência entre os terminais. Beleza? Na prática, o que ele está fazendo? Está fazendo um curto-circuito, digamos assim, entre as bobinas do rotor da máquina. E para que serve isso?
Para variar, no caso ali a gente está usando ligação em estrela, as resistências do rheostat são ligadas em estrela, e ele é usado para variar a velocidade da máquina, basicamente. A gente dá a partida na máquina com a velocidade mais baixa e vai diminuindo a resistência do rheostat até chegar a zero, e o motor vai aumentar a velocidade até chegar na velocidade nominal dele, beleza? É uma forma de controlar a partida do motor, de rotor bobinado, porque ele tem ligação com a parte externa, beleza? Um dos problemas disso, ou um dos detalhes disso, é que esse cara tem que ser dimensionado para suportar a corrente que vai passar no rotor, porque ele está ligado junto com o rotor da máquina. Então, se for uma máquina grande, com potência alta, que precise de uma corrente alta ali para funcionar, esse cara tem que suportar essa corrente, ele vai passar por ele também. Beleza? O que mais? A função dele é basicamente essa, limitar controlar, digamos assim, a velocidade de partida da máquina. Ok? O outro tipo de máquina de indução AC é a de rotor gaiola de esquilo. Por que ele tem esse nome de gaiola de esquilo? Porque ele é mais ou menos desse formato aqui. Parece aquelas gaiolinhas que coloca o hamster para ficar correndo aqui dentro, né? Tipo essa imagem que está girando aqui. Ele é mais ou menos desse formato. A estrutura, a estrutura do rotor, ela é feita de material ferromagnético, que tem ranhuras, e ali dentro, ao invés de usar fios de cobre, são usadas barras condutoras, beleza? Tipo esse cara aqui da foto. As barras são montadas aqui dentro, ele tem a estrutura dele está aqui, né? E esse mais escuro são as barras condutoras. E aí tem um anel fechando essas barras condutoras de um lado e fechando do outro. Isso aqui vai fazer a função do condutor, do fio de cobre, essas barrinhas, beleza? Quando o campo magnético atravessar aqui, o campo magnético do rotor da máquina, dessa parte externa aqui da máquina, parte fixa, quando esse campo magnético atravessar isso aqui, ele vai induzir tensão nessas barrinhas e vai circular corrente aqui, porque é um caminho fechado, né, dos dois lados. Então vai circular corrente aqui dentro. Essa corrente cria campo magnético aqui também, e o campo magnético do rotor vai interagir com o estator e a máquina vai girar. Beleza? Então ele é feito, o rotor de gaiola de esquilo, ele é feito por ele é um núcleo de material ferromagnético, também com alta permeabilidade magnética. Ele é feito por um núcleo de material ferromagnético, também com alta permeabilidade magnética. E tem ranhuras, só que nessas ranhuras são alojadas ali barras de cobre ou de alumínio, que é que é por onde vai circular a corrente induzida ali, a partir do campo magnético do estator da máquina, da parte fixa da máquina. Beleza? E essas barras são conectadas nas extremidades da gaiola, beleza? Na parte externa, elas são interligadas. Isso forma o caminho fechado ali para circular a corrente. Esse motor não tem como a gente fazer ligação elétrica desse cara com a parte externa da máquina, porque ele é fechado aqui dentro, dos dois lados. Não tem ligação elétrica com a parte externa da máquina. A corrente que vai surgir aqui, que vai circular aqui, é a partir da indução provocada pelo campo magnético do estator. Beleza? A parte fixa da máquina, tem aquelas bobinas que a gente viu lá. Quando circular a corrente por elas, cria um campo magnético variável aqui, esse campo magnético atravessa esse cara. Induz tensão aqui, como tem um caminho fechado, circula a corrente, essa corrente cria um campo magnético aqui também, esse campo magnético do rotor vai tender a acompanhar o movimento do campo magnético do estator. Beleza?
Como é uma peça fechada ali eletricamente, digamos assim, ela não tem conexão externa, conexão elétrica com a parte externa da máquina, as características delas são definidas no projeto da máquina e na construção. Fechou ali, acabou. Não tem como a gente ter acesso a isso aqui para fazer nada aqui de alteração nas características da máquina. Beleza? E, dependendo da máquina, é possível fazer esse cara, a peça toda aqui, na fundição, fazer uma peça única. E como ele tem uma estrutura fechada dos dois lados ali, não precisa ter acesso externo, é possível fazer na fundição, em cima do próprio núcleo ali, já fazer uma peça única com as características desejadas ali para ele funcionar como um rotor gaiola de estilo. Isso diminui o custo de fabricação da máquina, né, de produção da máquina. Beleza? Por isso que esses caras são bem mais baratos que o motor de rotor bobinado. O rotor bobinado tem a necessidade de se montar bobinas com fios no rotor, é um processo mais trabalhoso e mais caro, né? A maioria das máquinas de indução trifásicas que a gente vê por aí, as indústrias e tudo isso, são máquinas de rotor de gaiola de estilo. Beleza? Geralmente aqui ele tem o eixo montado junto com o rotor, o eixo da máquina, e aí aqui na frente vai os mancais para sustentação mecânica desse cara, rolamento, vai tudo montado aqui em cima. Beleza? Entre o rotor da máquina, nessa figurinha que está girando aqui, dá para a gente ver, mais ou menos. Entre a parte móvel ali da máquina, que é o rotor, e a parte fixa, que é o estator, tem um espacinho ali, que é o entreferro da máquina. Beleza? Esse entreferro é um espaço por ar, e é por onde o campo magnético vai ter que passar para induzir a tensão no rotor da máquina. Beleza? É onde vai acontecer a conversão de energia eletromecânica. Porque esse campo magnético variável vai provocar o surgimento de força aqui nesse rotor. Como há o deslocamento do eixo dessa força, do ponto de origem dessa força em relação ao eixo do rotor, surge o torque, que é a força com o deslocamento, com a variação da distância ali, vai surgir o torque da máquina, ou o conjugado da máquina. Beleza? A ideia basicamente é essa aqui. A gente tem campo magnético girante no estator da máquina, na parte fixa, e esse campo magnético está atravessando o rotor. Beleza? Quando esse campo magnético atravessa o rotor, ele induz tensão aqui no rotor, nas barrinhas condutoras aqui do rotor. Isso aqui tem um caminho fechado dos dois lados, então vai circular corrente por aqui, por essas barras. Essa corrente induz o surgimento de um campo magnético variável aqui também. E os dois campos vão interagir e vai, como tem a indução provoca o surgimento da força, e há o deslocamento do ponto de onde surge essa força com relação ao ponto de origem do campo, que tem o surgimento do torque na máquina. Beleza? Não há ligação elétrica entre o estator, que é a parte fixa da máquina, o conjunto de bobinas externos ali da máquina, e o rotor. Não tem ligação elétrica entre os dois. A ligação entre eles é magnética. A tensão que vai surgir aqui, a corrente que vai circular aqui e a força que vai circular aqui, tudo provocado pela indução magnética. O campo magnético do estator interagindo com esse cara, atravessando esse cara. Mais ou menos essa ideia aqui desse campo girando ali no rotor, né? Beleza? Aí respirava. Beleza? No caso do rotor bobinado, a parte móvel dele, que é o rotor dele, a parte interna dele ali, ela tem bobinas formadas por fios de cobre esmaltado,
e está ligado em anéis coletores, e esses anéis estão ligados por meio de escovas ali, ligados à parte externa da máquina. Então, para circular a corrente ali, a gente tem que fechar o caminho ali entre as bobinas, que vai fazer usando aqueles rheostatos lá que a gente viu. Beleza? No caso da máquina de rotoveiola de esquilo, não precisa disso, porque a ligação elétrica aqui dentro já é confinada toda aqui, fechada aqui dentro, já forma o caminho. Na própria estrutura dela ali já vai formar o caminho para circular a corrente. Ok? A corrente que vai circular no rotor, essa figura aqui acho que dá para entender. A gente tem a parte fixa da máquina aqui, o estator. Essas linhas azuis aqui estão representando o campo magnético das bobinas do estator. Aqui a gente tem as três bobinas, perdão, aqui, né? As três bobinas do estator da máquina, da parte fixa, a alimentação delas. Beleza? Essa fasezinha aqui está ligando esse conjuntinho aqui. Essa fasezinha está ligando esse conjuntinho e esse cara está ligando esse. Sempre aos pares, né? Beleza? Ora, a tensão desse cara está maior do que essa e essa. Depois vai invertendo. Depois esse cara está maior do que esse e maior que esse. Depois esse cara está maior. O que tiver maior está circulando mais corrente, está gerando um campo magnético mais intenso. Beleza? Então, ora esse cara está mais forte, ora esse está mais forte, ora esse está mais forte. Depois esse. O campo vai ficar girando aqui dentro. Beleza? Sempre tem um lado dele, uma parte dele ali que está maior do que as outras. E essa parte maior está sempre girando aqui dentro. E aí vai provocar essa ideia aqui, que é esse campo girando ali, beleza? Esse campo atravessa o entreferro, que é essa partezinha branca aqui da figura, que é o ar que tem entre os dois, e atravessa a estrutura do rotor da máquina, beleza? Ali no rotor a gente tem as bobinas ou tem as barrinhas condutoras. No caso do rotor de gaiola de esquilo, essas barrinhas estão interligadas por anéis condutores aqui nas extremidades. Então já fecha o caminho aqui e já vai circular corrente aqui dentro. Beleza? Essa corrente circulando ali cria campo magnético também. Esse campo magnético do rotor vai interagir com o campo magnético do estator. A máquina de gaiola de esquilo, o caminho não está fechado porque ela tem conexão com o lado externo, mas aí a gente coloca o reostato e fecha também o caminho. E o funcionamento é o mesmo, o princípio de funcionamento é o mesmo. Só que esse tempo que leva para o campo do estator induzir ou provocar o surgimento do campo do rotor para haver interação entre os dois, provoca uma defasagem entre eles. Pode ver ali que tem uma defasagem entre eles. Beleza? Tem um ângulo ali de defasagem entre eles. Existe digamos assim, um desalinhamento entre os dois campos, entre o eixo dos dois campos ali, do campo do estator e do campo do rotor. Beleza? Seria mais ou menos essa ideia aqui. Existe uma defasagem entre os dois. Essa defasagem, esse desalinhamento, ou esse ângulo entre os dois eixos aqui, ele é provocado por causa das características construtivas da máquina. Beleza? E é esse desalinhamento que vai provocar o surgimento do conjugado. Já devem ter lido esse nome por aí. Conjugado da máquina, o conjugado rotacional, é o torque da máquina. Todo mundo lembra que é torque, eu já falei lá no início, lá nas primeiras aulas. Imagina, por exemplo, você tem um CD de música, um CDzinho normal de música. Preso o centro dele está preso num parafuso, na parede, por exemplo, de forma que esse disco possa girar, mas ele não vai sair dali do lugar. Se a gente aplicar a força no centro no eixo central do disco, cadê o desenho? Deixa eu mostrar. Por exemplo, imagina que esse aqui é o disco. Se a gente aplicar a força no eixo central do disco, ele não vai movimentar. Beleza? Se a gente aplicar a força deslocada em relação ao eixo do disco, ele vai movimentar. Essa força deslocada é o torque, ou o conjugado. Beleza? Se houver diferença entre o ponto de aplicação da força e o eixo mecânico da estrutura, vai surgir um torque nessa estrutura. Ela vai tender a movimentar. Beleza? Isso é o torque.
Ou, no caso da máquina, o conjugado rotacional da máquina. Tem livros que usam essa nomenclatura, conjugado da máquina. Beleza? E tem que existir. Esse cara é construído para existir essa defasagem aqui, justamente para poder existir esse torque. Porque se eles forem alinhados certinhos ali, a máquina vai ficar parada. Não vai ter torque. Beleza? Esse desalinhamento aqui, então, ele é proposital. Para poder surgir o torque da máquina, que é ele que vai provocar o surgimento do torque. E existindo o torque, vai haver um movimento, vai haver a velocidade, a rotação do rotor, tudo certinho. Beleza? A velocidade de rotação do rotor, eu já falei lá, esse cara vai girar com uma velocidade muito próxima da velocidade síncrona do campo magnético aqui do estator. Mas não é igual. Se ele estiver trabalhando na função de motor, ou seja, a gente está aplicando energia aqui, diferença potencial nas bobinas do estator, e ele está entregando torque mecânico aqui no eixo, ele está girando. Está funcionando como motor. Se ele estiver funcionando como motor, a velocidade mecânica aqui do eixo está abaixo da velocidade síncrona do campo do estator. Está próxima, mas está abaixo. Beleza? Por isso que ela é chamada de máquina assíncrona. Ok? Dá para a gente calcular tensão induzida ali na máquina, tanto no rotor quanto no estator. Se a gente fizer esse cara funcionar como gerador, teoricamente, a velocidade do rotor tem que ser maior do que a velocidade síncrona da máquina. E ela vai funcionar como gerador. E aí dá para a gente calcular a tensão induzida lá, com a mesma formulazinha que a gente já viu lá atrás, a mesma forma. E a do rotor com o E2. Beleza? É a mesma fórmula também. Esse KW aqui são os coeficientes de enrolamento que a gente já viu lá atrás também, que é aquele mesmo conceito que a gente viu lá de máquinas contínuas. Beleza? Ele leva em consideração o número de caminhos paralelos, a construção característica física da máquina. São os coeficientes relacionados à construção física dos enrolamentos. Beleza? E, geralmente, a do rotor e do estator são bem próximos, esses coeficientes são bem próximos um do outro. Dá para a gente fazer uma relaçãozinha aqui entre tensão induzida no estator, na parte fixa, e tensão induzida no rotor, na parte móvel da máquina, em função do número de espiras do enrolamento do estator, número de espiras do enrolamento do rotor, beleza? Esse valor aqui é aproximadamente igual, essa divisão aqui. Se eu dividir tensão do estator por tensão do rotor, é aproximadamente igual à divisão do número de espiras do estator pelo número de espiras do rotor. Essa relaçãozinha é a mesma que a gente usa em transformadores. Quando a gente usa a aproximação lá, uma das aproximações para transformadores é essa mesma relação. E isso é possível porque, na verdade, o transformador é uma espécie de máquina elétrica também. É basicamente um motor, só que sem haver a movimentação de nenhuma das duas partes. Ele tem só a movimentação do campo magnético ali. O princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. Beleza? Por que é basicamente o mesmo? Deixa eu voltar minha figurinha ali. A máquina está girando, a gente está aplicando tensão no estator dela, na parte fixa, está circulando corrente, a corrente induz campo magnético atravessa o rotor, induz tensão no rotor, circula corrente, induz campo magnético, interage um com o outro e provoca um movimento. Se esse cara estiver travado também, não puder rodar, aplicando tensão no estator da máquina, circulando corrente, campo magnético induzindo tensão ali, vai ter tensão induzida nos terminais da máquina. Se o terminal não tiver, se o conjunto de bobinas do rotor não tiver fechado o caminho para circular a corrente, vai surgir tensão ali nos terminais dela, proporcional a número de espiras do estator, número de espiras do rotor, tensão aplicada no estator, tensão gerada no rotor, beleza? E a relação é basicamente a mesma. Basicamente a mesma dessa aqui que a gente viu. Não é 100% igual, porque
a gente tem perdas por aquecimento, por corrente parasita, tanto no estator quanto no rotor. Beleza? Tranquilo até aí? Essa equação aqui, ela é uma aproximação assim, bem superficial da relação entre as duas tensões e o número de espiras. Aqui ele não está levando em consideração impedância, perda por corrente parasita, perda por esterese, perda no interferro. Teoricamente tem que entrar todo mundo aqui para esse cara ficar mais aproximado, para ficar num valor mais real. Mas dá para fazer esse cálculo dependendo do nível de tensão que a gente estiver trabalhando aqui. Essas perdas são desprezíveis. Beleza? Foi dito aqui, então, existe uma defasagem entre o eixo do campo girante ali, da velocidade síncrona do estator, e a velocidade de rotação desse cara. Existe uma defasagem entre os dois. Essa defasagem provoca a característica que é chamada de escorregamento da máquina. Beleza? Escorregamento é a diferença de velocidade entre o campo girante lá no estator e o giro mecânico do rotor. Beleza? Para a gente calcular o escorregamento, o S, essa equaçãozinha aqui. Em função da velocidade aqui, ou então em função da velocidade angular. Beleza? Frequência da tensão e da corrente no rotor. Também leva em consideração a diferença entre as duas velocidades. Beleza? 120 vezes a diferença da velocidade e número de polos aqui. Ok? Que mais? Dá para fazer essa análise em função do campo magnético girante também. A velocidade de rotação desse campo magnético dá para calcular ele por aqui também. É basicamente a mesma equação. Ok? Só inverteu aqui na posição. Basicamente a mesma equação. Um exemplo de um exercíciozinho que está no livro, está no portal. Uma máquina de indução, 6 polos, operando na frequência de 60 Hz, tem um escorregamento de 5%. Que é esse cara, esse aqui vai dar um valor, se ela estiver trabalhando como rotor, ela vai estar variando de 0 a 1, esse escorregamento. Beleza? A gente faz esse cálculo, multiplica por 100. Por 100 vai te dar um valor percentual. No caso ali, se estiver usando a máquina como motor, o escorregamento vai estar variando de 0 a 100%. Esse exemplo aqui, ele deu uma máquina de indução, que é uma máquina CA, A5, com 6 polos, funcionando na frequência de 60 Hz, com escorregamento de 5%. Ele quer saber velocidade síncrona e velocidade de rotação da máquina. Não é a mesma coisa, tá? Velocidade síncrona é a velocidade do campo. Volta lá. É a velocidade desse cara aqui. Beleza? Ou desse campo que está girando aqui. E a velocidade de rotação da máquina é a velocidade de rotação do eixo dela. A velocidade síncrona é aquela fórmulazinha que a gente viu. 120 vezes a frequência sobre o número de polos. 120 vezes 60 Hz dividido por 6. Beleza? Como ele já deu o escorregamento, dá para a gente calcular a velocidade de rotação do eixo da máquina. Só aplicar na fórmulazinha do escorregamento. Vai te dar a NM ali, que é a velocidade de rotação do eixo da máquina. Beleza? Facinho, né? Beleza, vamos para frente. Existe um outro detalhe aí. O campo magnético do rotor vai tentar acompanhar o campo magnético do estator. Beleza? Vai tentar acompanhar o movimento do campo magnético girante que está no estator, na parte fixa da máquina. Na prática, seria como se o campo do estator estivesse arrastando o campo do rotor. Porque ele está girando e o rotor está sempre tentando girar atrás dele, acompanhando ele. Beleza? Isso quando ela está funcionando como motor. Se, por outro lado, a gente aplicar um torque mecânico no eixo da máquina, fizer ela rodar, dá para forçar o surgimento de uma força eletromotriz nos terminais da máquina. A diferença de potencial ali nos terminais da máquina. Beleza?
Então, essa máquina apresenta aí 3 situações ou 3 modos de operação. Ela pode funcionar como motor, pode funcionar como gerador, e ainda tem uma terceira situação, que é quando ela vai funcionar como se fosse um freio magnético, digamos assim. Tá, como que funciona isso? Qual a diferença? Quando ela está funcionando como motor, beleza? Motor. O campo magnético girante do estator está rodando e o campo magnético do rotor está rodando atrás dele defasado. A velocidade de rotação do rotor ali é menor do que a velocidade de rotação do campo magnético do estator. Quando ele está funcionando como motor, o rotor está girando numa velocidade abaixo da velocidade do campo magnético girante do estator. Beleza? Campo magnético do rotor, do estator, campo magnético do rotor. Beleza? É menor. O escorregamento ali está entre 0 e 1, ou 0 a 100%. Beleza? Os dois estão girando para o mesmo sentido, com a frequência é a mesma, porém a velocidade ao mesmo sentido, e a velocidade do campo do rotor é menor do que a velocidade do campo do estator. Ele está funcionando como motor. Se ele estiver funcionando como gerador, os dois estão girando no mesmo sentido, o campo magnético do rotor e o campo magnético girante do estator. Só que a velocidade de rotação do rotor está maior do que a velocidade de rotação do campo do estator. Está gerando energia, está funcionando como gerador. A velocidade do eixo da máquina, do rotor da máquina, está maior do que a velocidade do campo girante, do estator, beleza? Mas aqui, nas duas situações, os dois estão girando no mesmo sentido. Se a gente fizer o rotor girar para um sentido contrário ao sentido do giro do campo magnético girante, ela vai apresentar a característica de freio, porque vai surgir um torque no sentido contrário para tender a acabar com esse movimento aqui. Beleza? Então, se de alguma forma a gente conseguir fazer esses caras ficarem opostos, vai surgir um torque frenante na máquina. Ok? E aí o escorregamento está acima de 1. É a única situação onde ele está acima de 1, acima de 100%, digamos assim. Porque existe essa diferença entre o sentido do campo magnético girante e da rotação do eixo da máquina. Beleza? Se a gente jogar esses caras num gráfico, teria mais ou menos essa situação aqui, um gráfico parecido com esse. Nesse intervalo aqui negativo, ele está funcionando como freio, porque a velocidade do campo magnético, ou melhor, o campo magnético girante está com sentido, e a rotação do eixo da máquina, do rotor da máquina, está com sentido contrário. Beleza? Nesse intervalo aqui de 0 a aproximadamente 1% ali, ela estaria funcionando como motor. Por quê? A velocidade do campo magnético girante é maior do que a velocidade de rotação do rotor da máquina. Beleza? E aí ela tem o torque dela vai subir até um determinado valor ali. Por outro lado, se a gente tiver velocidade de rotação do rotor acima da velocidade do campo magnético girante, ela está gerando energia, está no estágio de gerador, beleza? Então a gente tem os 3 estágios representados por esse gráfico. No modo frenante, no modo freio, a velocidade é negativa, o escorregamento está acima, porque há a defasagem entre a rotação do rotor e a rotação do campo magnético girante. No modo motor, o torque é positivo, ou seja, ela vai entregar força mecânica no eixo da máquina, beleza? Vai energizar a máquina, ela vai entregar um torque mecânico no eixo da máquina. Isso vai acontecer porque a velocidade de rotação do eixo está abaixo da velocidade sim. E na função de gerador, a velocidade síncrona é menor do que a velocidade de rotação do eixo da máquina. Okay? E aí o torque é nulo.
esse intervalo aqui. Beleza? Desse ponto para frente, ela trabalha com o gerador. Ela não está entregando torque, ela está recebendo torque interno da máquina, beleza? E aí o torque se torna negativo. Tá a parte zero aqui, torque, e aqui ele está recebendo torque interno. Um outro exemplo, outro sistema, não, tá? Tá, 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 eu falei, cara, tem algumas diferenças entre elas. Ah, tem, tem, não, Aí, professor, tá travando tudo aí, não tô entendendo nada. tá cortando? Agora melhorou. Tá, vamos de novo. O exemplo Aí, ali melhorou. tem um motor de indução 4 polos, beleza? Alimentado por uma rede trifásica, conectada em estrela. O estator da máquina está ligado em estrela. E aí ele deu escorregamento do motor, 5%, quando ele tiver a plena carga, e quer saber a velocidade do motor em RPM. Facinho, mesma ideia do exercício anterior. Calcula a velocidade síncrona, que é a fórmulazinha 120 vezes a frequência sobre o número de polos, beleza? Aqui ele não falou, falou que a indústria brasileira a frequência é 60 Hz. Então, 120 vezes 60 sobre o número de polos que ele falou lá, que é 4 polos a mais. Isso aqui vai te dar a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo magnético girante. Como ele já deu escorregamento, 5%, a gente joga direto na fórmulazinha do escorregamento e vai achar a velocidade do rotor da máquina. Beleza? Facinho, simplesinho, não tem muito segredo não. Dúvidas? Não, por enquanto tá tranquilo, professor. Esse negócio está dando problema aqui de novo. Tá rolando aqui. Diga. Dá aquela pausa pro café, né? Tá, pausa para vocês fazerem o desafio nota máxima. Que foi a pedido da coordenação. Para quem entrou depois aí, cadê minha mensagem aqui? Foi pedido pela coordenação para vocês fazerem o desafio nota máxima no intervalo, de preferência no intervalo da aula de hoje. Beleza? Tem uma relação aqui que me passaram da turma de vocês, de quem já fez e quem não fez. A maioria não fez. 5, 6, 7. Tem 7 aqui com pontos que provavelmente foram 7 que fizeram. O restante, são 23 na lista aqui. 7 fizeram a possível. Aí foi pedido para vocês fazerem. Beleza? Fazer o quê, professor? Beleza. Desafio nota máxima. Ah, tá. Eduardo, você pode disponibilizar essa lista aí para a gente ver quem está na lista ou não? Não sei. Não sei se é uma boa ideia. Esse negócio de desafio é complicado, bicho. Tá com 8 matérias no portal, TCC, eu vou fazer esse desafio ainda. Eu também, estou desse jeito, cheio de coisa no portal para fazer. Então, a lista que eu recebi aqui é da turma do nono, mas
tem gente de outras turmas que estão pagando, tá pagando matéria ou que puxou matéria, né? E não deve estar aqui nessa lista. Aí vocês que tem que olhar no portal quem tá, quem vai fazer, quem não vai. Vocês vão conseguir descobrir aí. A relação que me passou aqui foi do nono período, tá a turma toda aqui do nono. São 23. Dos 23 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que fizeram. Beleza? Vocês querem fazer a pausazinha agora de uma vez? Vamos fazer logo. Já que já deu essa pausa mesmo, vamos aproveitar logo e vamos tomar um café. Beleza. Então vamos fazer uma pausazinha, meia hora. Depois a gente volta para fechar isso aqui. Beleza? Beleza. Show.
pro meu pai que eu não quero dinheiro. E aí, rapaziada? E aí?